Olá, se você quer aprender a criar riffs de rock progressivo ou entender um pouco mais da teoria desse tipo de música, esse vídeo pode ser útil para você. Eu tinha 13 anos de idade e comecei a aprender guitarra. Uma das primeiras aulas que eu tive foi sobre acordes. Acorde maior, acorde menor, acorde com sétima, todo tipo de acorde. Conceitos que hoje entendo que são relacionados à homofonia, que é como a maioria da música de hoje em dia, música pop, música popular é criada. I hurt myself today to see if I... Mas quer saber de uma coisa? Não é esse tipo de conceito que você precisa para começar a criar sua própria música, seu próprio metal, seu próprio rock progressivo. E como descobri isso? Um dia eu estava vendo um vídeo do guitarrista do Red Hot, que é por sinal um dos caras que eu acho mais criativos que tem por aí, e ele estava explicando como ele usava basicamente duas linhas melódicas na guitarra para gerar ideias criativas para criar música. Dá uma olhada. It's kind of like the idea of when you subtract all that space that can go in between two things, like if you were to just play it like this, as opposed, it just creates this dimension to it, because then you've got a high thing and a low thing, and it's basically like two things rather than just playing a chord, which makes it just like one thing. So it was a good way to play acoustic guitar and to be able to kind of improvise with myself, because I could kind of send my head in two directions at once, you know? Like an example of like improvising with that kind of thing, what you can get into like... Naquele dia entendi que talvez fosse mais importante aprender conceitos de como se cria uma linha melódica, como uma linha melódica é combinada com outras vozes, outras linhas melódicas, que no fundo são os conceitos de escala, de modos e de contraponto, como eles poderiam ser bem mais úteis para mim do que, no final das contas, começar pela parte dos acordes, da harmonia. Mas afinal, o que é contraponto e como isso pode ser útil para criar riff de guitarra para usar na prática? Contraponto é a parte da teoria musical que estuda como duas ou mais vozes se combinam para soar bem, para soar harmônico, para ficar uma música legal. Bach, por exemplo, era um mestre do contraponto já há 400 anos atrás. Dá uma olhada. Apesar de cada voz, cada linha melódica ter vida própria, perceba como as duas se combinam e funcionam muito bem em conjunto. Mas o que isso tem a ver com a guitarra e com o rock progressivo, por exemplo? Na verdade, tudo. Porque se for reparar, a essência de qualquer rock progressivo, de metal, é o power chord. E o power chord, no final das contas, não é um acorde. Ele na verdade, só tem duas notas, né? Às vezes tem três, mas todas elas não chegam a formar o conceito realmente teórico de um acorde, né? Então, começando com um power chord simples, basicamente você tem uma nota principal e, junto com ela, a quinta justa numa distância fixa, certo? Então, se você começar, por exemplo, a tocar trechos de power chord, na prática você está, entre aspas, fazendo um contraponto ali, porque você está com duas vozes, sendo que as duas estão andando uma junto com a outra de forma paralela, mas no fundo é quase que se a única coisa que você tivesse ali realmente é o ritmo e a linha melódica da voz principal, porque a segunda voz, inclusive, está fixa e só reforçando a voz principal, certo? Então, nesse sentido, é muito mais importante entender os conceitos para criar uma linha melódica, né, que tem a ver com escalas e modos, do que realmente tentar usar teoria de harmonia de acordes para tentar analisar, por exemplo, o power chord. Para a gente aprender a criar música usando esse tipo de conceito, é bem importante primeiro começar a entender como as grandes bandas, como eles utilizam esse tipo de conceito na hora de criar as músicas deles, né? Então vou usar aqui como exemplo a música Flight of Icarus do Iron Maiden para dar uma analisada nela e depois daí a gente vai gerar
um método simples de como criar né, esse tipo de seção, esse tipo de trecho, tá? Então, analisando a música Flight of Icarus, vai ser importante a gente analisar porque depois a gente usa o processo reverso para criar, para fazer a nossa música, né? Para você usar a sua criatividade de uma forma organizada para compor, tá? Então, por exemplo, começando aqui com o Flight of Icarus, ela tem uma armadura de clave que aqui seria de Lá maior, certo? Mas toda a armadura de clave, no final das contas, ela pode ser dos 7 modos de Lá maior, né? Então, a gente poderia ser essa mesma armadura de clave, poderia ser, por exemplo, de um Si dórico, ou poderia ser de um Dó sustenido frígio. Então, assim, aqui estaria ok a mesma armadura de clave. No caso específico, como a gente vê que boa parte da música está aqui centrada, né, com uma constância, toda hora está tocando o mesmo grupo de notas, que é esse Fá sustenido aqui, então dá para concluir que muito provavelmente essa música está em Fá sustenido menor, tá? E lembrando, qual seria a escala do Fá sustenido menor, né? A gente teria a tônica, né, como Fá sustenido, depois a gente teria a segunda maior, a terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Então a gente teria aqui o Fá sustenido, depois do Fá sustenido a gente tem o Sol sustenido, depois do Sol sustenido a gente tem o Lá, depois do Lá a gente tem o Si, depois do Si a gente tem o Dó sustenido, depois do Dó sustenido a gente vai ter o Ré, depois do Ré a gente vai ter o Mi. Ó, tá aqui, bate exatamente com a armadura de clave que está aqui, então a gente tem no final das contas realmente um Fá, a música está em Fá sustenido menor. E dá para ver bem na abertura, né? Ela basicamente ela caminha de um Lá para um Mi e vai para o Fá sustenido, que aqui, né, no final das contas, ele nem é menor nem maior, porque ele é basicamente só um power chord, só a nota, né? Mas se a gente for olhar, o Lá seria aqui a terça menor, e o Mi, a gente está falando aqui, seria, na verdade, a sétima menor. Então, são notas bem principais do modo menor, né? A terça menor, a sétima menor, e aí, nota principal, que é o Fá sustenido aqui. Então, usando mais ou menos esse tipo de análise, e quando a gente olha toda, né, durante toda a música, basicamente ela está usando só as notas aqui de Fá sustenido menor, tá? Então, por que é importante saber isso? Porque na hora que a gente começa a fazer o processo inverso de querer criar música, você usa os mesmos conceitos, tá? Então se a gente for, por exemplo, querer criar uma música nesse estilo, a gente pode fazer o processo exatamente inverso, né? A gente pode primeiro escolher uma tonalidade. Eu vou escrever aqui, mas depois eu vou mostrar na guitarra, tá? Depois a gente pode escolher um modo, por exemplo, para a gente enfatizar. A partir desses dois a gente pode criar, a gente vai saber todas as notas que tem, né, nesse modo, as 7 notas disponíveis. Dessas 7 notas a gente pode criar power chords a partir delas e pegar as mais importantes para a gente tentar tocar, improvisar, certo? Então aí você começa realmente a improvisar e isso começa a criar realmente os trechos de música que você pode depois utilizar, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, estou usando o mesmo processo que a gente fez na análise, só que agora é reverso, né? Então, vou escolher aqui uma tonalidade qualquer, vou pegar, por exemplo, para mim é mais fácil o Lá. E aí vou pegar o modo menor também. Então vamos falar aqui que a gente vai pegar o Lá menor, tá? O Lá menor, de novo, ele é tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Com o Lá na tônica, certo? A gente vai ter Lá, depois vai ter Si, depois a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então essas são as notas principais do Lá menor, tá? E daqui a gente pode criar power chords e power chords a gente pode improvisar. Tá, assim.
Com duas vozes existem outros tipos de contraponto. Você tem o contraponto oblíquo, que se chama, que é quando uma das vozes fica parada e a outra que se move. Ou você tem também o contraponto inverso, né? Quando a direção de cada uma das vozes é inverso. Por exemplo, uma nota que você já tinha grave, ela fica mais grave ainda, e a segunda voz, por exemplo, que tinha uma nota aguda, fica mais aguda ainda, tá? Um exemplo desse tipo de contraponto é a música Stream of Consciousness do Dream Theater, tá? Ela basicamente está tocando aqui, né, usando a escala de Ré menor, né? E ela começa com um Ré, fazendo uma das vozes, a voz grave, e na voz aguda ela fica oscilando entre um Lá e um Si bemol. Então ela faz, né? E depois ela muda aqui, continua a segunda voz entre Lá e Si bemol, só que aí a voz mais grave ela vai para um Dó. Mas de novo, são todas notas aqui do Ré menor. E olha só, basicamente é um movimento de contraponto. Ele está muito mais focado na melodia do que realmente interpretar que tipo de acorde é esse, né? Basicamente é um movimento de contraponto em toda né, que ajudou a criar toda essa música aqui, começando pela introdução. Uma música que é super famosa e que tem esse conceito do contraponto, né, inverso, oposto, onde a voz mais grave fica cada vez mais grave e a voz aguda fica cada vez mais aguda, é, por exemplo, o começo de Stairway to Heaven, né? Ela começa aqui, ó. A voz mais aguda é um Lá e a voz mais grave aqui é um Lá, né? Só que olha só, agora desceu aqui, né? Virou um Sol sustenido no caso da voz grave, da voz aguda agora é um Si. E assim continua toda a introdução, né? Então, summarizando, um método fácil de usar a criatividade de uma forma organizada é: você escolhe uma tonalidade, depois você escolhe algum modo que você quer tocar, depois pega, né, basicamente os power chords que estão relacionados a esse modo ou as notas que estão relacionadas a esse modo, né, uma no grave e uma mais no agudo, e depois sai improvisando, ver o que acontece. Isso daí dá bastante margem para criar bastante riff, bastante música, tá? Se você quiser se aprofundar mais na criação de riffs usando modos gregos em particular, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Muito obrigado, valeu!